Unidade 2. Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 14.1. Conteúdo, tipo textual dissertativo. Habilidades, conhecer a linguística do texto dissertativo, da divisão em parágrafos e características de textos dissertativos. Perceber como se organizam os parágrafos de um texto dissertativo. Vamos a nossa revisão, vamos revisar aí a nossa aula anterior com os advérbios. Então, gente, vocês aprenderam na aula anterior que os advérbios são palavras que modificam um verbo, modificam um adjetivo, modificam também o próprio advérbio. Então, estes advérbios, eles vão indicar circunstâncias de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, aqueles que nós vimos durante a aula, né? E cada um deles, indicando a sua circunstância, nós vamos agora identificar aí no texto o tamanduá. Vamos lá? O tamanduá enxerga mal, escuta mal, tem um olfato muito bom, 40 vezes melhor que o nosso. E o nariz dele é tão importante que, para protegê-lo, o tamanduá esconde a ponta do focinho embaixo da grande cauda quando vai dormir. Então, o autor, ele menciona aí as características ao tamanduá, né? Dizendo que o tamanduá enxerga mal, a forma como ele enxerga, advérbio de modo, né? Mal, ele enxerga mal, ele escuta mal. Então, ele vai atribuindo característica de circunstância ao tamanduá, ao animal. E o nariz dele é tão importante que, para protegê-lo, o tamanduá esconde a ponta do focinho embaixo da grande cauda. Então, ele intensifica ali com tão, né? A importância, o nariz dele é tão importante. E o advérbio de lugar, né? Onde ele esconde a ponta do focinho embaixo da grande cauda. Embaixo é um lugar, é um local. Então, indica a circunstância de lugar, tá certo? Onde ele esconde o focinho. Ok, gente, então, finalizando aí a nossa revisão, nós vamos agora ao nosso desafio do dia. Nós vamos propor aí a vocês que vocês analisem as imagens com a proposta aí de reflexão, tá? Vocês estão vendo aí duas imagens, computador e carrinho de supermercado e a mulher com sacolas. Então, você sabe o que são anúncios apelativos? O que há de prejudicial na relação entre compra e prazer, na sua opinião, tá? Então, isso aí vocês vão refletir e vão levar também para a realidade de vocês, né? Ou da família, de alguém que vocês possam perceber, né, durante a aula aí, o sentido, né, o tema que vai ser trabalhado hoje. E hoje, né, nós vamos trabalhar o texto dissertativo, tá certo? Neste primeiro momento da aula, e vocês devem prestar bastante atenção, porque é tema importante, né? Vai servir muito para vocês, né? Aí, quando forem para o ensino médio, quando forem prestar concurso, quando forem fazer aí as provas de vestibulares. Então, vamos iniciar com o texto dissertativo. O que é texto dissertativo, tá? É um tipo de texto argumentativo, tá? Ele é dissertativo. Ele é um tipo de texto argumentativo e opinativo, tá certo? Então, uma vez, por quê? Porque ele expõe, é opinativo, porque vai expor a opinião sobre determinado assunto ou tema, tá certo? É argumentativo. O que é argumentar? É quando eu quero colocar o meu ponto de vista, a minha opinião sobre um determinado tema, sobre um determinado problema, sobre um determinado questionamento, assunto, tá certo? Por meio de quê? Que eu argumento? De uma argumentação lógica. Essa argumentação tem que ser lógica, ela tem que ser coerente, tá? Com aquele conhecimento que eu já trago. Se eu não tiver conhecimento de alguma situação, de algum problema, gente, como é que eu vou argumentar, né?
Os textos argumentativos, ao contrário, ele tem por finalidade principal persuadir o leitor sobre o ponto de vista a respeito do assunto, tá? Então, ele quer fazer com que ele leitor compreenda, reflita e raciocine. Então, quando o texto, além de explicar, ele também persuade o interlocutor e ele modifica o comportamento daquela pessoa, tá? Temos um texto dissertativo argumentativo que tem uma estrutura convencional, formada por 3 partes essenciais. Então é isso, o texto argumentativo, o texto dissertativo, tá? Ele vai trazer aí uma estrutura. Então nós vamos observar aqui, ó, o texto dissertativo, nós vamos ver agora, fazendo aí a leitura, tá? De um tema importante para nós, que é a infância de antigamente e a infância de hoje, tá certo? Então, vamos acompanhar. Ok. Nós temos aí, olha, né? Tem aí o contexto, o título do texto, o tema do texto que traz aí a infância de antigamente e a infância de hoje. A infância de alguns anos atrás era bem melhor do que atualmente. As crianças interagiam umas com as outras de forma afetuosa, brincavam na rua sem se preocupar com a violência, ou seja, viviam a sua fase. Ao contrário de hoje, as crianças vivem trancadas em casa, jogando videogame ou no computador, e quase não há interação com outras crianças. Elas estão em constante isolamento social. Então aqui, ó, traz uma introdução deste tema, que fala da infância de antigamente e a infância de hoje, né? Então, olha, o autor aqui, ele já começa o texto, olha, fazendo um questionamento, que a infância de alguns anos atrás era bem melhor do que atualmente. As crianças interagiam umas com as outras de forma afetuosa, brincavam nas suas ruas, sem se preocupar com a violência, né? Então, quando você vai para o desenvolvimento, o autor ele vai jogando argumentos, ele vai trabalhando em cima desse questionamento aqui, para formar o texto dele, a opinião, o ponto de vista, o conhecimento, tá certo? E agora nós vamos fazer a leitura de um outro texto, que é para a gente ver a estrutura completa de um texto dissertativo. Vamos lá. O consumismo infantil, causas, consequências e prevenção. Olha só, um outro tema aí. Cada vez mais percebemos que as crianças estão sendo bombardeadas por mensagens que estimulam o consumo. Televisão, internet, outdoor, revistas, panfletos, embalagens coloridas e vitrines fascinantes. Esses são alguns dos veículos usados para assediar os pequeninos que mal sabem o que querem. Então, olha só, a partir daí, vocês podem observar que aqui traz um outro questionamento, outro tema, tá certo? Que fala de quê? Do consumismo infantil, causas e consequências e prevenção. Então, nós temos aí este primeiro parágrafo, né, que nós chamamos de introdução. Cada vez mais, olha, o autor, ele questiona aí. As crianças estão sendo bombardeadas por mensagens, gente, que estimulam o consumo, não é? Então, o que estimula? Né? A televisão, a internet, as propagandas que se vê, né, por meio das mídias. E é isso que vai acontecendo, tá certo? No outro momento nós vamos trabalhar a estrutura completa. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar este tópico frasal, tanto do primeiro, que vocês viram lá, a infância de hoje como a infância de antigamente, essa relação, né? E esse consumismo infantil, causas, consequências e prevenção, tá certo? E aí vocês podem ver que o autor, né, aqui ele já inicia expondo, fazendo esse questionamento de que tudo isso faz mal à saúde da criança e que o consumismo, as propagandas, elas levam justamente a quê? A comprar,
aos pais comprar, aos filhos, aos jovens, aos filhos querer, né, as coisas. E muitas das vezes não é bom para a saúde, tá certo? Muito bem, continuando aí, tá? O assunto, nosso conteúdo sobre texto dissertativo. Nós vamos primeiro, agora nesse momento, perceber que no texto dissertativo ele segue um padrão de organização. Que padrão é esse? Tá? É a introdução, que nós chamamos de estrutura do texto dissertativo. A introdução, dentro desta introdução, tá? É desenvolvido um tópico frasal, ou seja, algo que nos faça refletir, um questionamento que sempre vai haver dentro da introdução, do primeiro momento do texto, tá certo? Depois dessa introdução, nós vamos seguir, né? O autor segue com o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? São os argumentos jogados, os argumentos criados a partir desta introdução. Eu posso criar um primeiro parágrafo com um argumento que vai tratar do tema que está sendo trabalhado. O segundo argumento e o terceiro. 1, 2, 3 parágrafos ou 4. E segue a conclusão aqui, a síntese. Aqui eu vou propor, eu vou dar sugestões, tá? Aqui, ao meu questionamento, eu vou dar sugestões, tá? Eu vou dar, indicar formas, resoluções para o questionamento que está sendo questionado aqui na introdução, tá certo? Então, gente, agora nós vamos fazer a leitura de um texto dissertativo que traz o tema aí sobre consumismo infantil, causas, consequências e prevenção, tá certo? Então, nós vamos acompanhar, nós vamos refletir e nós vamos ver toda a estrutura do texto agora desenvolvida, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá certo? Porque no primeiro momento nós vimos só a questão do tópico frasal, da introdução completa, que trouxe aqueles 2 temas para nós, né? A televisão, o consumismo, e também vimos a infância de hoje, a infância de antigamente. Ali só era a introdução, tá certo? Mas agora não. Nós vamos iniciar aí com um texto dissertativo e vamos já começar a perceber aí o que o autor traz, o que ele desenvolve ali, os argumentos na introdução. Então, vamos iniciar, ó. Nós temos aí consumismo infantil, causas, consequências e prevenção. O texto aí dissertativo, ele traz esse tema para reflexão. Cada vez mais percebemos que as crianças estão sendo bombardeadas por mensagens que estimulam o consumo. Televisão, internet, outdoor, revistas, panfletos, embalagens coloridas e vitrines fascinantes. Esses são alguns dos veículos usados para assediar os pequeninos que mal sabem o que querem. Tá certo? Então, aí é aquela introduçãozinha. Agora nós vamos ver o desenvolvimento, ó. O autor segue. Seguindo com o texto. A indústria do marketing descobriu que o mercado infantil fatura muito, vendendo alimentos a brinquedos. Além disso, as crianças também influenciam nas compras de seus pais, tais como carro, casa, etc. Segundo pesquisas
Bastam 30 segundos para uma marca influenciar uma criança. Inclusive, até os 5 anos de idade, a criança não tem discernimento para saber o que é uma propaganda. Para ela, o comercial e o programa na TV são a mesma coisa. Tá certo? Vamos lá. Percebe-se também que, em muitos casos, os pais que não conseguem dedicar tempo suficiente aos filhos e se sentem culpados, compensando assim a sua ausência com presentes e mimos aos pequenos. Para completar, percebe-se que as crianças estão subvertendo os valores, sob o argumento do filho de não querer ser diferente dos colegas da escola. Os pais cedem aos apelos insistentes. Com isso, não formam vínculos afetivos na vida, tendo que lidar com a frustração. Percebe-se também que, em muitos casos, os pais que não conseguem dedicar tempo suficiente aos filhos se sentem culpados. Espera lá, gente, vamos voltar aqui, continuando. Então, as consequências da invasão consumista em nossas casas e nas crianças são características tais como apatia, passividade, individualismo, distanciamento nas relações familiares. As escolas se dedicam a projetos de preservação da natureza e de práticas não consumistas, mas as crianças não sabem o que é a natureza em sua originalidade, porque passam a maior parte do seu tempo na frente da TV ou no computador. Tá certo? Então, para estimular o consumo consciente, deixe claro que possuir determinado produto implica avaliar o quanto aquilo é necessário naquele momento. Ensine a seu filho que para comprar qualquer coisa ele terá de abrir mão de outras. Assim, a criança aprende a ter senso crítico e a priorizar. Além disso, antes de os pais saírem para as lojas, devem fazer acordos com as crianças sobre o que podem ou não comprar. Dentro de casa, é importante não ter aparelhos de TV ou computador no quarto das crianças e limitar o número de horas na internet. Jogos e telinha. É importante que a família tenha o hábito de fazer atividades juntos com os filhos, que não envolvam a mídia, tais como ler, jogar, cozinhar ou tocar um instrumento musical. Para finalizar, é fundamental dialogar com as crianças sobre o real sentido das celebrações e o objetivo comercial da publicidade no período de datas especiais. Então, gente, agora nós vimos todo o texto, nós fizemos a leitura, tá certo? E nós vamos voltar aqui ao texto, a introdução, tá? E vamos analisar aí a estrutura deste texto dissertativo. Olha, aqui, né, traz o título. Esse título é o consumismo infantil, que traz como tema principal a reflexão sobre o quê? Sobre a causa, as consequências, a prevenção, né? Então, cada vez mais, olha só, aqui na introdução, o autor, ele diz, cada vez mais percebemos que as crianças estão sendo bombardeadas por mensagens que estimulam o consumo, tá? Estas mensagens, elas vêm de quê? Ele faz o questionamento aí da televisão, da internet, do outdoor, revistas, panfletos, embalagens coloridas, que é justamente para chamar atenção, para levar aos pais, às crianças, os jovens a comprar, né? Então, ele diz que cada vez mais percebe-se que a televisão, as mídias, elas estão influenciando na vida das crianças. Esses são alguns dos veículos usados para assediar os pequeninos, ó.
veículos usados para assediar os pequeninos que mal sabem o que querem. Às vezes eles não sabem o que é bom nem o que é mal, né? Então ele faz esse questionamento, ele inicia, fazendo isso aqui. Você também, leva você a refletir também. Você acha que isso está correto? Né? Então, vamos lá agora para o desenvolvimento. A partir desta introdução, desta reflexão, olha aí a menina com desenvolvimento, aí com a plaquinha, né? Ele vai jogando argumentos dele. O que ele pensa sobre isso? Dentro desta introdução, dentro deste problema que ele apresentou ali na introdução, que também chamamos de tópico frasal, que vocês vão ver mais à frente, mais a fundo, tá? Então, a indústria do marketing descobriu que o mercado infantil fatura muito, vendendo alimentos e brinquedos, Ele já vai começando a mencionar aqui. O argumento 1 dele está aí, neste parágrafo. Além disso, as crianças também influenciam nas compras de seus pais, tais como carro, casa, etc. Segundo pesquisas, entra aqui, quando ele fala segundo pesquisas, é algo que ele sabe, é algo como comprovação da ideia dele, né? Basta 30 segundos para uma marca influenciar uma criança. É verdade ou não é? Quando surge aí uma marca de um personagem, né, numa roupa, ou em gibis, em revistas, ou numa bolsa, numa mochila, aí toda a criançada quer. Não, eu quero da Barbie, eu quero, né, daquele personagem assim. Então é isso, né? A mídia ele traz esses argumentos dessa forma. Aí no primeiro parágrafo ele usa o argumento 1 aí. Então, aqui neste texto dissertativo, são 3 argumentos que vão sendo desenvolvidos pelo autor, né? Então, gente, olha só. Aqui, a criança não tem discernimento para saber o que é uma propaganda. Ele fala sobre isso, né? Ele argumenta. Para ela, o comercial e o programa na TV são a mesma coisa, né? Mas tudo que a televisão apresenta é oba-oba para a criança. Percebe-se também, olha aqui o argumento 2, o que ele fala aqui no argumento 2, Percebe-se também que em muitos casos os pais que não conseguem dedicar tempo suficiente aos filhos se sentem culpados, compensando assim a sua ausência com presentes e mimos aos pequeninos. Você está de acordo? Esse é o argumento dele, do autor, né? Do texto. Então, para completar, percebe-se que as crianças estão subvertendo os valores, né? Você acha que isso realmente, você está de acordo com o que ele pensa? Esse é o argumento dele, mas você pode ter o seu, eu posso ter o meu. Eu estou de acordo, porque realmente, às vezes tem pai, tem mãe que não tem tempo de estar com seus filhos e acha que dar presente vai suprir o amor do filho, mas não é assim, não é? Então, com isso não formam vínculos afetivos na vida, tendo que lidar com a frustração. A criança fica frustrada, ela quer amor, quer carinho, quer presença, ela só quer o brinquedo naquela hora, a novidade, mas depois, né? Esse é o meu argumento, assim como o do autor, mas cada um tem o seu. E aí o autor vai desenvolvendo aí os argumentos dele, as consequências da invasão consumista em nossas casas e nas crianças. São características tais como apatia, passividade e individualismo. O que ele quer dizer com isso aí, esse argumento? Vai tornando a criança individualista, né? Sem valor. Ou seja, ela vai dar valor às coisas, vai ser triste. Né? E aqui ele diz, mas as crianças não sabem o que é a natureza em sua originalidade, porque hoje ele quer dizer que as crianças já não brincam, as crianças não têm contato com a natureza, né? Porque esse contato com a natureza vai trazer o quê? Vigor, saúde, alegria, paz junto com seus pais, como vocês podem ver na foto. Ai, desculpa. Ok, gente, então... Olha aqui, e na conclusão, olha aí,
né? A criança precisa disso. O autor quer dizer isso aí, no texto dissertativo, os argumentos dele. Então, na conclusão, ele vai impor aqui as sugestões, argumentos, tá? Para dar uma resposta àquele questionamento que está lá. O que se pode fazer para melhorar tudo isso? Então, ele diz, ó, para estimular o consumo consciente, deixe claro que possuir determinado produto implica avaliar o quanto aquilo é necessário naquele momento. Ensine ao seu filho que para comprar qualquer coisa ele terá de abrir mão de outras. Antes de os pais saírem para as lojas, deve fazer acordo com as crianças sobre o que pode ou não comprar. Né? E aqui ele fecha. Dentro de casa é importante não ter aparelhos de TV ou computador no quarto das crianças. Os pais devem limitar o número de horas na internet, jogos e telinhas. É importante que a família tenha o hábito de fazer atividades junto com os filhos, que não envolvam a mídia, tais como ler, jogar, cozinhar ou tocar um instrumento. E assim ele finaliza, gente. Ele dá sugestões aí, tá certo? Para quê? Para aquele problema que veio lá na introdução. Ele desenvolveu, né? Ali jogou 3 argumentos importantes, foi desenvolvendo, aí falando, e aí ele fecha com a conclusão, dando suas sugestões.